Glória a Deus. Josué capítulo 2. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Estamos diante daquilo que é a autoridade máxima neste lugar. Nós faremos a leitura do que é a tua palavra, do que é a tua voz, do que é eterno, do que é vivo e do que é verdadeiro, do que há mais puro, do que há de mais nobre, do que há mais poderoso na história humana. A tua palavra, Senhor. Fala conosco. Ministre cada coração aqui em nome de Jesus, que não saia da mesma forma que entrou, mas que haja restauração. Todo o cansaço, toda a dispersão, toda a inquietação com o que está lá fora ou com amanhã, no nome de Jesus, cesse agora. E que a tua palavra, Senhor, somente a tua palavra e a tua voz, ministre os nossos corações, a começar de mim, Deus. Nos ajude, fala conosco, porque viemos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Josué capítulo 2, amados, acompanhem comigo. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram à entrada na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Verso 2: todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. E diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entrarem em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Verso 6. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Verso 7. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhe disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Gog e os 2 reis amorreu que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Até aqui, amados. Glória a Deus, louvado seja Deus. É uma passagem conhecida, e eu quero discorrer aqui, amados, sobre esse fato histórico. É um fato arqueológico, é um fato histórico, não só no que a palavra de Deus, no que a narrativa e a palavra de Deus nos ensina, mas também em outras narrações de outros povos. Então, os povos babilônicos, os povos egípcios já faziam menção desse fato histórico, como nós lemos aqui no verso 7, no verso 8, na qual o nome do Senhor, os seus feitos, já estava avançando. Josué significa o Senhor salva. Josué, um homem de Deus, um jovem discípulo ali, e como sucessor de Moisés. Ele tinha esse grande desafio de conquistar a terra de Canaã, de fazer ali, haviam grandes povos, de conquistar esses povos, de fazer ali a divisão dos povos ao longo de Josué e também de Juízes também, como um homem de Deus. Ele passou pelo deserto, viu milagres, viu os desafios, viu o povo murmurar, mas ele guardou o coração. Nós lemos, amados, no verso 5, havia uma promessa, havia uma direção sobre a vida de Josué. Josué capítulo 1, verso 5. Ninguém conseguia resistir a vocês todos os dias da vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você.
nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Amados, como introdução aqui, o que o texto nos fala de um homem de Deus, de um jovem de Deus, de um jovem que guardou o coração de Deus, de um jovem que tinha uma direção, uma missão de Deus, de um jovem que era sucessor e discípulo de um grande homem de Deus que também teve altos e baixos, que havia uma promessa sobre a vida dele, havia uma direção não só sobre ele, como todo o povo, na qual o Senhor nunca o deixaria e nunca iria abandonar. E nós vemos ao longo da jornada, não só como Josué, mas como Moisés, ao longo da história da palavra de Deus nas nossas vidas, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. E a misericórdia de Deus nos faz duas perguntas que nós vamos refletir nessa noite. Duas perguntas. Na misericórdia de Deus existe uma coragem. O Senhor tem me ministrado de meses para cá essas duas palavras, várias reflexões, se você tem acompanhado, vindo, temos falado muito sobre a misericórdia, temos falado muito sobre coragem, amados. E ao longo aqui desse fato histórico, nós vemos a misericórdia e nós vemos a coragem de várias pessoas aqui. Havia uma direção sobre Josué, ele como um grande desafio de ser o sucessor da vida de Moisés. Um grande desafio, amados. Diz o texto, nas entrelinhas aqui, deviam ser milhões, entre homens, mulheres e crianças, pessoas que ficaram pelo caminho, na qual ele guardou o coração e não ficou no caminho, e ele um homem de Deus. O povo estava comprometido com Josué, o povo estava engajado, comprou a missão, diz capítulo 1, verso 16, o povo falou, então eles responderam a Josué, tudo o que você nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Capítulo 1, verso 17, assim como obedecemos totalmente a Moisés, o líder, do povo, também obedeceremos a você, somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. O povo estava comprometido, o povo estava engajado, o povo comprou a missão. Falei, estamos com você, Josué, porque via da parte de Deus, ele era um homem de Deus, ele era um jovem, alguém guardado de Deus, amados. E nós lemos aqui já no capítulo 2, Josué, ele enviou secretamente 2 espiões para examinar a terra ali, uma região de Jericó que fica acima do Mar Morto, era uma cidade muito importante, famosa, Jericó, pelas suas... Jericó era famosa pelas suas... Muito bem, amados. Pelo que, amados? Pelas suas muralhas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então era famoso porque era um grande sistema de defesa, algo colossal ali, o que eram as muralhas de Jericó, e nós crescemos como criança cantando, vem com Josué lutar para derrubar as muralhas de Jericó. Era um grande desafio, amados, só que o povo de Israel, eles vieram de lutas, vieram desafios e Deus foi com eles. Deus deu vitória, Deus supriu, Deus socorreu, veio misericórdia, veio graça. E o nome do Senhor e os feitos estavam por toda a região, eles chegaram mais diante de alguma batalha. Talvez você veja aqui nessa noite, você esteja diante de alguma grande batalha. Talvez você esteja aqui diante de uma grande luta, de uma luta, Tiago, mais de um desafio, bora lá. Mais uma segunda-feira, mais uma dor, mais uma situação. O que fazer? O que fazer diante de mais um problema? Essa é a primeira pergunta. Josué, ele estava mais diante de um problema, de um grande povo, de uma grande muralha, de um grande desafio, de um grande obstáculo. O que fazer diante dos problemas, amados? Problemas que às vezes nós procuramos, problemas que caem no nosso colo, problemas que acontecem, às vezes a gente não sabe lidar, somos inexperientes. O que fazer diante dos problemas? Josué era um jovem, mas já tinha um pouco de experiência. Diz o texto aqui que ele enviou 2 espiões para examinar a terra. E eles chegaram, no verso 2, ficaram à casa de uma mulher, Raabe, que era prostituta, e aí passaram a noite ali, ela ficava ali nas muralhas ali, havia ali alguma janela e ficaram nas muralhas. Mas o rei de Jericó, que era uma grande cidade, uma das cidades mais antigas da história humana, em mais de 8.000 anos
diz a arqueologia, diz os historiadores, teve o conhecimento que haviam chegado 2 espias e queriam espiar toda a terra. E eles fizeram ali um acordo, uma condição para Raabe. Nós lemos aqui no texto, ela fez despistou eles ali. Não, acho que eles já foram, procurem por ali. Mas era uma pessoa ignorante, era uma pessoa que não conhecia Deus. Mas ela diz aqui no verso 8, quando eles saíram e foram procurar por toda aquela região ali, procurando esses espias, ela foi conversar com esses espias e ela reconheceu, todo o povo reconheceu quem era Deus. A fama do Senhor, a sua glória, o seu poder e os seus feitos já estava por toda a região. Aquilo que o Senhor tinha feito no Mar Vermelho, aquilo que eles tinham, como eles tinham saído do Egito, as pragas, os sinais e maravilhas, a provisão, o socorro de Deus. A fama do Senhor, a glória, aquilo que vem da parte de Deus já estava por toda a região. O nome do Senhor, a sua misericórdia já estava por toda a região. Quando eles chegaram lá, ela já falou, nós já sabemos, o meu povo já está temeroso, está preocupado, está abatido, o que faremos? Talvez você esteja diante de um problema, mas se você olhar para trás, você olhar, Deus tem te socorrido, Deus tem te suprido, Deus tem te sustentado, Deus tem te levantado, Deus é na sua vida. Nós olhamos problemas, amados, hoje nós temos problemas, hoje eu tenho problemas, amanhã haverá problemas, mas Deus é na sua vida, portanto, não reclame, não murmure, não desanime, mas continue com o coração em Deus. Josué, ele era sucessor de um grande homem de Deus, Moisés, que ficou um pouco pelo caminho, porque o coração deu uma titubeada. Mas Josué, ele ficou no Senhor, porque Deus era na vida dele, Deus era com o povo, havia uma promessa. Assim como Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, sobre este povo e a descendência, haveria um povo numeroso, amados, um povo abençoado, haveria uma aliança sobre este povo. Talvez você tenha problemas, você tenha lutas, você tenha lágrimas, eu não sei o que fazer diante dessa muralha, diante desse desafio, mas do outro lado as pessoas olharão para você e falar, a Deus na sua vida, o que Deus faz na sua vida, o que Deus tem sustentado, até aqui o Senhor te guardou, e se você está aqui, como Raabe, ela viu uma oportunidade, amados. Essa é a pergunta, essa é a resposta, o que fazer diante dos problemas, na qual nós teremos, diante dos desafios da vida. Até Jesus, o nosso Mestre, nosso Senhor, prestes ali, a caminho do jogo, se aquecendo para a cruz, ele teve ali no Getsêmani, ele teve uma luta na sua alma, ele teve um desafio na sua alma, mas a graça do Senhor era suficiente para ele, e ele cumpriu a missão, amados. Diante de problemas, diante de desafios, diante de muralhas, o Senhor nos dá a oportunidade, amados. A oportunidade de nos humilharmos diante do Senhor, oportunidade de dependermos do Senhor, oportunidade suficiente para falarmos, Senhor, até aqui foi com a minha força, até aqui foi a minha inteligência, até aqui foi o meu cartão, o meu bolso, até aqui foi os meus contatos, mas daqui para frente é o Senhor, toma a frente, conduza, vá com o teu poder, vá com a tua glória, vá com o teu socorro, vá com o teu refúgio, é do Senhor que eu confio, é dele que vem a resposta. Diante dos problemas, amados, o Senhor nos dá a oportunidade de nos humilharmos diante dEle. Não reclamarmos, não olharmos para a direita, para a esquerda, mas humilharmos diante do Senhor. E aquela mulher, a Raabe, ela viu uma oportunidade, amados. Se você está passando uma situação, um problema da vida real que surge, amados, questões de saúde, desemprego, questões relacionais com o chefe, em casa, e por aí vai, são situações da vida, mas há uma oportunidade, amados, confie no Senhor, dependa no Senhor, e descanse no Senhor. Aquela mulher, ela viu uma oportunidade, amados, e ela dependeu. E ela viu essa oportunidade e ela agarrou ali com unhas e dentes. Ela agarrou, falou, Senhor, ela viu ali, ela fez uma condição, um acordo, o texto nós conhecemos aqui, eu quero trabalhar um outro ponto, mas ela fez uma condição ali com os espias e houve graça e houve misericórdia da parte de Deus. Daquela mulher, uma mulher de uma vida noturna, de uma vida
de erros, de falhas, ignorante. Talvez você diga, talvez as pessoas falam para você, você não merece, você é indigno, você não faz parte disso, fique no muro, fique lá de fora, fique na janela. Talvez as pessoas olhem para você e falam isso. Mas da parte de Deus, o que vem da parte de Deus é a graça e a misericórdia. Mesmo que você esteja na janela, mesmo quando nós lemos ali, Paulo ministrando ali, Atos capítulo 17, 18, naquele jovem que estava na janela meio dormindo, meio disperso, até ele ali à beira do caminho, até aquelas pessoas que estão debaixo, como a mulher cirofenícia, estão comendo as migalhas, vem o socorro de Deus, vem a graça de Deus, vem a misericórdia de Deus. Talvez você esteja pela janela, talvez você esteja à beira do caminho, você esteja, talvez cai lá, talvez você queira ouvir a promessa, a bênção de Deus, o socorro de Deus, a salvação de Deus, mas o amor de Deus, ele alcança a sua vida. Aquela mulher, ela era prostituta, ela estava talvez perdida, ela estava tendo uma vida normal, talvez aquela semana, mais uma semana de trabalho, de atividades, mais uma vida normal, mas a misericórdia de Deus alcançou a vida dela. E houve uma bênção da parte de Deus, a ela fazer parte da aliança do Senhor. O improvável aconteceu. Porque para o provável, para os religiosos, iam falar, ela não merece, ela é indigna, ela não tem que estar na genealogia, ela não tem que estar na história, o nome dela não pode estar na palavra de Deus, não, ela não pode fazer parte disso, ela tem que ficar pela janela. Fique aí, fique na janela, fique no seu cantinho, mas o Senhor, Ele vê. E veio o socorro da parte de Deus. Houve restauração para Raabe, houve restauração para Josué, houve restauração para o povo, há restauração para a sua vida. No Senhor, quando há quebrantamento, há restauração em nome de Jesus. Há restauração para o seu trabalho, há restauração para o seu ministério, há restauração para a sua família. Confie e dependa do Senhor em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele chega na hora certa e no lugar certo, amados, no tempo certo. Nós devemos olhar as situações e ver a oportunidade que vem da parte de Deus. Houve restauração para ela. A misericórdia do Senhor, ela é infinita, a bondade do Senhor, a graça dele é infinita, amados. A misericórdia dele, o socorro dele, não é uma porção, a misericórdia é só para um grupo, só para um eleito, só para uma etnia, só para alguém que tem uma pele assim, assado, só para quem tem tal sobrenome, só para quem tem tal formação, só para pessoal que mora em tal CEP. Não, amados, a graça e a misericórdia de Deus é um oceano profundo, infinito e alcança a todos. Portanto, tenha convicção nisso e a esperança no nome de Jesus. Tenha esperança na parte do Senhor, que a graça e a misericórdia do Senhor alcança a sua vida, alcança os seus filhos, alcança os seus dias, o poder e a graça de Deus. Porque Josué, ele era um grande, diz a palavra de Deus, os historiadores, ele era um grande estrategista. Ele era uma pessoa preparada, qualificada para a função, para os desafios que nós vemos aqui ao longo do livro de Josué. Ele era um grande estrategista, um grande estrategista, para lidar com o povo, lidar nas situações. Mas a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, os nossos contatos, os nossos recursos vão até um ponto. E depois daquele ponto, amados, é o poder de Deus. A palavra final vem do Senhor, não vem do médico, não vem do teu chefe. A palavra final não vem do teu superior, do teu cônjuge ou dos seus filhos. A palavra final vem do Senhor, amados. E a palavra do Senhor fala, eu nunca o deixarei e eu nunca o abandonarei, amados. Essa é uma promessa de Deus, essa é uma palavra de Deus. Tenha convicção nisso, amados. Convicção e essa certeza no seu coração. O Senhor, Ele nunca te deixará. E Ele nunca o abandonará. Nunca, amados. Nada nos separa do amor de Deus. Nada. Nós vamos meditar nisso. Paulo fala isso lá em Romanos, capítulo 8, amados. Mas vamos avançando aqui, em nome de Jesus. Salmos, capítulo 100. Abra lá, por gentileza. Salmos, capítulo 100. Eu gosto muito desse salmo. Eu vou ler ele, é tão curtinho. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Verso 3, reconheçam
que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, e somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus atos com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações, amados. De geração em geração o seu amor é leal, a sua graça, a sua misericórdia, a sua justiça, amados. Essa é uma verdade incontestável, tenha isso, convicção no seu coração. Verso 3, reconheça que o Senhor, Ele é Deus, Ele é Criador dos céus e da terra, Ele te fez e nós somos dEle, nós temos uma paternidade, nós temos alguém que nos fez para a glória e louvor do Senhor, nós somos povo do Senhor e rebanho do pastoreio dEle, amados, o sumo sacerdote, o bom pastor. Portanto, entrem nas suas portas com ações de graças e louvem o Senhor em todo o tempo, de geração em geração, amados. A graça e a misericórdia do Senhor, o nome do Senhor, a sua glória, os seus feitos estão por toda a terra, estão por toda parte, amados. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos aqui, eu olho por cada cadeira e eu vejo testemunhos, não só cadeiras preenchidas, mas cadeiras vazias. Eu vejo pela fé testemunhos em nome de Jesus, testemunho de salvação e de cura, amados. Nós olhamos aqui a irmã Edna, testemunho, glória a Deus. Olhamos pela Simone, testemunho, louvado seja Deus. O pastor Elinho, o pastor Antônio, o Wagner, a dona Cida, a Rebeca, a pastora Ângela, a Brenda. Nós vemos vários sinais e testemunhos por toda a terra, por onde nós formos todos os dias, nós vemos sinais do poder, da glória e da redenção que somente vem da parte de Deus. Isto é maravilhoso, amados. Aqueles homens chegaram e o nome do Senhor já estava por toda parte. Vocês vieram da parte do teu Deus. Ele realmente vem com socorro, Ele vem com vitória, Ele derruba gigantes. Deus é na sua vida em nome de Jesus. Deus é na sua vida em nome de Jesus. Tenha esta convicção, porque o Senhor, Ele restaura, amados, em nome de Jesus. O Senhor, Ele restaura. O que fazer diante dos problemas, amados? Essa é uma pergunta, e Raabe, ela respondeu. Como ela respondeu? Ela viu uma oportunidade. Quer viver a restauração de Deus, quer viver o novo de Deus, quer viver o que Deus possa restaurar os seus sonhos, amados. Aceite a misericórdia do Senhor. Aceite a graça do Senhor, amados, porque vem da parte dEle, a graça dEle, o poder dEle é infinito, como diz a canção, é um oceano infinito, amados, profundo, que possamos mergulhar no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia. Simplesmente aceite a misericórdia de Deus, não seja legalista, não seja religioso, não seja orgulhoso, não seja teimoso, porque isso é pecado, mas aceite a graça de Deus, aceite a misericórdia de Deus, aceite o perdão de quem for, aceite o perdão que vem de quem vier, aceite o perdão, amados. Aceite, amados. Quer viver o novo de Deus? Isso é um sinal do reino de Deus. Aceite a misericórdia. Aceite a misericórdia. Raabe, ela viu uma oportunidade, veio a misericórdia e ela abraçou e ela aceitou essa misericórdia. Nós estávamos perdidos, nós estávamos enganados, estávamos nos nossos delitos de pecados, e a misericórdia de Deus nos alcançou, não por nosso mérito, não por nossas obras, mas somente pela graça do Senhor, amados. Nós vamos ler mais adiante sobre isso, amados, a sua maravilhosa graça. E para você viver a restauração de Deus, você tem que aceitar a misericórdia de Deus e tem que ter coragem. Tem que ter coragem para entrar como foi muito bem dito hoje na escola bíblica aqui com os adultos, entrar num caminho estreito, amados. Tem que ter coragem para permanecer, tem que ter coragem para aceitar a misericórdia e promover a misericórdia. Tem que ter coragem para viver na sua palavra e viver a misericórdia do Senhor, amados. Aquela mulher, ela aceitou e teve coragem, porque concorda que ela colocou a cabeça dela a prêmio?
o rei de Jericó enviou mensageiros, era uma questão militar, era uma questão de segurança nacional, de soberania nacional, as muralhas estavam comprometidas, o povo estava comprometido, ela viu ali, havia um risco, mas ela viu uma oportunidade, e ela aceitou a misericórdia do Senhor e teve coragem, amados. E o Senhor, Ele fala à sua igreja, o Senhor, Ele fala a todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Tem que ter coragem, amados, aceite e viva em santidade. Aceite e viva no amor do Senhor. Aceite, viva e ande na verdade do Senhor. Porque foi nessa verdade que Josué, pela graça de Deus, ele estava lá. Porque ele andou em retidão. Muitos caíram na direita, na esquerda. Muitos sucumbiram. Muitos ficaram para trás. Mas ele teve um coração guardado no Senhor. Viva nisso em nome de Jesus Cristo, amados. E a palavra do Senhor nos fala lá em Tito capítulo 3, fique comigo aqui, Tito capítulo 3, verso 3 e 5. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Nós éramos assim. Não dá para você hoje, você conhece a palavra de Deus, se você conhece a verdade de Deus, você viver assim. Um pé no passado, um pé no Tiago passado e o Tiago presente. Eu viver assim no engano, insensato, desobediente, não dá. É uma vida hipócrita. Diz aqui Tito 3, verso 4 agora. Mas, quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestarem a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus, amados. Olha que profundo aqui. Nós vivíamos no engano, nós éramos ignorantes, nós estávamos, amados, perdidos em nossos delitos de pecado, numa vida normal, numa vida de erro, altos e baixos, enganados, perdidos, nos muros da vida, nos muros gritando as nossas bandeiras, as nossas paixões, as nossas convicções, os nossos sofismas errados, amados. Assim como era Raabe, vivia uma vida promíscua, uma vida errada, uma vida na ignorância. Mas o nome do Senhor, a graça, porque olha, é tão profundo aqui no final do verso 11. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Era uma estrangeira, era uma pessoa que não pertencia à linhagem, não era judia, ela não pertencia ao povo de Israel, ela era estrangeira, mas ela reconhecia, ela confessou que só o Senhor é Deus, Ele está acima de todos, acima de tudo e todos, amados. Ela estava perdida, mas ela viu a misericórdia do Senhor. É o que fala aqui a palavra no verso 4. Quando se manifestar da parte de Deus. E se manifestou da parte de Deus sobre Raabe, ao longo da história e sobre a sua vida, sobre todos aqui. A graça e a misericórdia de Deus. Isto é maravilhoso, é soberano e é profundo. A misericórdia de Deus é só dele que vem. É só poder dele, amados. A sua misericórdia, diz aqui no verso 5. Mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou, amados. E essa misericórdia nos leva a uma esperança, amados. Ela tinha uma esperança quando estavam os espias, ela tinha uma esperança, ela tinha, acho que vai mudar, ou amanhã, alguma coisa vai mudar. Ela tinha uma esperança com a mulher no fluxo de sangue. Ela viu o quê? Diante de um problema, diante de um dilema, diante de um desafio, o que ela viu? Uma oportunidade. Muito obrigado, pastor Elinho. Ela viu uma oportunidade. E o Senhor alcançou ela com misericórdia. E ela teve coragem, amados. E aquela misericórdia promoveu no coração dela esperança, amados. A palavra do Senhor nos fala lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4.
1 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Se puder pôr aí, por gentileza, Rebeca. Acompanhem comigo, amados. Assim a palavra: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele, amados, nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança, que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amados. Olha que maravilhoso, olha que riquíssimo é a palavra de Deus, amados. Conforme a misericórdia que vem da parte de Deus, o que vem dele, amados. Você e a sua família foi alcançado pela graça de Deus e pela sua misericórdia. E ele nos regenerou para uma esperança. Aquela mulher tinha uma esperança, eu tenho esperança, você tem que ter esperança, amados. Isso não é utopia, isso não é folclore, isso não é mantra, isso não é o amanhã, não é um positivismo, não é determinismo, mas é a palavra de Deus, uma esperança que vem da parte de Deus, veio pela misericórdia de Deus, essa esperança por meio da ressurreição em Jesus Cristo. Olhe para a cruz, porque lá na cruz, amados, há misericórdia. Olhe para Jesus, porque lá, amados, Jesus Cristo, ele ressuscitou, e Ele está vivo, amados, Ele está conosco todos os dias, e Ele nunca vai te abandonar, e nunca vai te deixar, amados. E essa esperança, diz aqui o texto, que nos leva a uma herança, amados. Uma herança que não é humana, uma herança que não é monetária, uma herança que não é uma previdência privada, uma herança que não são propriedades, terras, arranha-céus, herança que não é algo palpável, algo material, são chaves, mas uma herança que não pode perder o seu valor, macular-se, mas uma herança guardada nos céus. Essa misericórdia nos leva a uma esperança, e essa esperança em Cristo Jesus, lá na cruz, nos leva, amados, a uma herança que não vai perder o seu valor, e uma herança guardada nos céus. Assim foi com Raabe. A misericórdia, ela levou uma esperança e uma herança, amados. Uma mulher estrangeira e tantos povos, tantas pessoas ao longo da história, amados. Nós olhamos ali Jonas com os ninivitas, nós olhamos Raabe, nós olhamos Daniel, aonde ele estava. Vários povos estrangeiros foram alcançados pela graça de Deus. Talvez você olhe e fale assim: acabou, game over, já há um ponto final, está uma vida normal. E aceite a graça do Senhor, aceite a misericórdia do Senhor, aceite o perdão do Senhor, viva na graça e na misericórdia do Senhor. E aí, essa é a segunda pergunta: quer viver a restauração de Deus? Aceite a misericórdia do Senhor e tenha coragem. E Josué, acho que é o versículo talvez mais lido, né, no livro, lá no capítulo 1, amados. Há uma condicional aqui, geralmente, né, aos pastores, aos irmãos, geralmente a gente, né, alguns amados pulam, né, essa condicional, a gente fica lá no verso 6, seja forte, corajoso, né, a gente fica nessa parte, mas o verso 7 há uma condição para nós, há um esforço para nós, há uma condicional para nós. Diz aqui, amados, no verso 7, Josué capítulo 1, verso 7, vamos ler o 6, né, o clássico aqui. Seja forte e corajoso, porque você conduzir este povo para herdar a terra que prometi sob juramento dos seus antepassados. Verso 7, somente seja forte e muito corajoso, e tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Glória a Deus. O verso 8 também é interessante. Não deixe de falar
as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Glória a Deus, amados. O Senhor, Ele tem restauração para a sua vida. O Senhor, Ele tem restauração para os seus sonhos. O Senhor, Ele tem graça e a misericórdia dEle, que é algo maravilhoso, amados. Não há lugar escuro, não há história perdida, não há causa perdida, porque o Senhor, Ele é o advogado, que Ele é o que advoga, Ele é o réu, Ele se colocou no teu lugar, amados. Ele morreu na cruz por você, Ele te ama, amados. Esse é o maior manifesto de amor, de graça e de misericórdia, amados. Nós estávamos perdidos, como nós lemos lá em Tito, nós vivíamos em engano, nós vivíamos num pecado, vivíamos perdidos, assim como aquela mulher e tantos outros, e outrora nós éramos pecadores, mas fomos alcançados pela graça de Deus. Portanto, você quer viver a restauração do Senhor, a bênção do Senhor, a parte de Deus, o melhor da parte de Deus. Talvez o povo já falava assim, nós já vivemos tudo. Nós vimos ali no deserto, nós vimos saindo do Egito, nós vimos as pragas, os nossos filhos primogênitos foram guardados no Senhor, nós vimos o mar vermelho, nós vimos a provisão do Senhor, nós já vimos de tudo, amados. E ainda assim o Senhor surpreende. Ainda assim o Senhor, Ele faz algo. Você não limite o poder de Deus na sua vida, não limite o agir de Deus. Deus, Ele é criador dos céus e da terra. Deus, Ele dá o ar para nós e respiramos neste exato momento. É somente pela graça e a misericórdia do Senhor. E portanto, quando conhecemos tamanha verdade, tamanha maravilha, somente podemos erguer nossas mãos, como diz lá em Salmo 100, entrar nos seus atos, nos portões com ações de graças e falar, louvado seja o teu nome, maravilhoso Senhor, porque o Senhor sim é justo, o Senhor sim é misericordioso, o Senhor me alcançou, o Senhor alcança a minha família, o seu poder e a sua graça em nome de Jesus. Aceite, amados, e viva o novo de Deus. Mas para você viver isso, amados, a misericórdia de Deus, a régua o caminho vai ficando estreito, amados, e tem que ter coragem. Josué, como um grande estrategista, ele era conhecido como corajoso, né? Ele era conhecido como corajoso. Eu já me vi em muitos momentos, já falei isso tantas vezes, eu já me vi em muitos momentos frágil, perdão a palavra, e não precisa editar, porque a glória é de Deus, e eu sou somente um, mas eu já me vi em muitos momentos frágil, covarde, perdão a palavra. Eu já me vi em muitos momentos debaixo de literalmente de uma cadeira na minha infância, na minha adolescência, e não conseguia ver o amanhã, porque o hoje era tão profundo, tão longínquo, mas a graça e a misericórdia de Deus muda cada história, amados, para a glória do Senhor e para louvor dEle, amados. Não há história perdida, não há ponto final, não dê um ponto final àquilo que o Senhor só está começando a falar, agora eu vou agir, agora eu sou Deus. Agindo o Senhor, quem impedirá? Porque o Senhor nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. Nada te separa do amor de Deus. Não é a profundidade, não é a escuridão. Não são homens, não são pessoas, são chefes, não é governo. Nada te separa do amor de Deus. E o amor de Deus alcança a sua vida de forma sobrenatural. A graça e a misericórdia dEle. E o que nós devemos fazer, amados? Somente uma coisa, aceite. Ou você possa rejeitar. Na verdade é condicional, ou você aceite ou você rejeite, mas há algo maravilhoso da parte de Deus. Aquela mulher, ela teve a sua história transformada, toda a sua história transformada, a sua casa, a sua família transformada, todo o povo de Israel ali, ela fez parte da história da redenção e do povo de Israel, amados. Aceite, amados, é algo maravilhoso. Aceite o amor de Deus, aceite o perdão de Deus. Não há história perdida, não há causa perdida, não há família perdida, não há filhos perdidos, não há talvez carreira, meu Deus, acabou o que eu fiz. Aceite a graça e a misericórdia de Deus. E aí o Senhor, Ele nos coloca uma condição, amados. Quando você entra nesse caminho que o Senhor, Ele construiu, somente Jesus Cristo, Ele entrou num vivo e novo caminho que somente Jesus podia trilhar. Ele nos chama, amados. Ele nos chama e devemos ter coragem.
E nós lemos aqui no capítulo 1, verso 6 ao verso 8. Guarde a palavra do Senhor. Seja forte e corajoso, obedeça a palavra de Deus. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você possa ser bem-sucedido. Medite na palavra do Senhor dia e noite, para que aí sim você possa prosperar e ser bem-sucedido. Lá fora, amados, há um entendimento do que é ser bem-sucedido. Nós sabemos o que lá fora fala, né, pastor Antônio? Nós sabemos o que os malandrinhos vão falar e o que as pessoas gostam de ouvir também, né, do que é ser bem-sucedido. Há um senso comum, há um entendimento, mas aos olhos do Senhor, quer ser bem-sucedido? Há uma pergunta para nós nessa noite. Aos olhos do Senhor, quer ser bem-sucedido, amados? Josué capítulo 1, verso 7, verso 8. Obedeça, não somente ouça a palavra de Deus. Tiago fala isso também, né, capítulo 1. Não somente ouça, mas pratique, obedeça a palavra do Senhor. E nós iremos nessa noite, amados, você vai para a sua casa, você vai para a sua jornada, você talvez tenha problemas hoje, amanhã nós teremos desafios, muralhas gigantes, Golias e por aí em diante. Mar, Rio Jordão, porque tinha o Rio Jordão mais adiante, mas o Senhor deu vitória. Confie no Senhor. Confie no Senhor em nome de Jesus, porque o Senhor restaura. O Senhor restaura. O povo, nós lemos ali no final do capítulo Gênesis, no comecinho de Êxodo 1, 2, o povo estava reclamando, o povo estava já abatido, o povo estava aflito, o povo estava escravo dos egípcios, mas houve a misericórdia da parte de Deus, houve restauração para o povo de Israel. E há restauração sobre a sua vida em nome de Jesus. Há sempre um novo de Deus da parte do Senhor sobre a sua vida. Simplesmente aceite e viva. E saiba que assim, há uma responsabilidade do meu lado. Coragem. E o Senhor, Ele dá isso, amados. E quando nós aceitamos a misericórdia do Senhor, Ele nos dá uma esperança na pessoa de Jesus Cristo. E essa esperança, amados, nos dá o que? Pedro fala, uma herança. Uma herança que não é humana, uma herança que não é material, uma herança na qual ninguém pode confiscar, nenhum governo, ninguém pode roubar, nenhum familiar pode ter divisão ali, conflito familiar, inventário, mas uma herança guardada nos céus. Confie e descanse no Senhor em nome de Jesus. Amém? Espírito Santo de Deus, a Tua palavra é poderosa, Senhor. Nós estávamos perdidos, nós estávamos enganados, nós éramos estrangeiros, ovelhas esgarradas e perdidas, mas nós reconhecemos que o Senhor é Deus, e somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio, e o teu nome, seus feitos, a sua glória está por toda a terra, por todo lugar, por onde nós olhamos, Senhor. Por onde nós olhamos, nós vemos a sua graça, nós olhamos os seus feitos, nós olhamos o seu amor e o seu poder, agindo o Senhor, quem impedirá? E nós somente aceitamos a sua misericórdia, aceitamos a sua graça e pedimos ajuda-nos, para que possamos ter coragem, e possamos viver e praticar a Tua palavra, obedecer a Tua palavra dia e noite, e guardar no nosso coração em nome de Jesus. Senhor Deus, restaura os sonhos aqui, restaura sonhos, enxuga as lágrimas, restaura, Senhor Deus, a alegria da salvação, restaura, Senhor, famílias, filhos, casamentos em nome de Jesus, restaura histórias, pessoas que talvez já estavam, a minha vida já está num fim de livro, já está num fim de vida, já está acabando, não há mais novidade, não há algo novo, talvez não tem mais o que mudar. Espírito Santo de Deus, restaura, porque o Senhor é soberano e a palavra final vem do Senhor. Restaura sonhos, enxuga as lágrimas e guarde, Senhor Deus, a vida de cada um aqui em nome de Jesus. Restaura, Senhor, porque nada nos separa do Teu amor, nada nos separa do Teu amor. Nós nisso nos movemos, nisso descansamos e nisso cremos em nome de Jesus. Amém. E amém, amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, amados. Deus é maravilhoso, grande é o nome do Senhor.